Olá, setor da saúde. Começa agora um podcast QR Content, uma iniciativa da QualiRede. Aqui você vai encontrar discussões sobre temas relacionados à gestão e saúde, entrevistas com administradores, gestores, médicos de referência e representantes de diversas instituições preocupados com o futuro e melhoria do setor na saúde. Eu sou Stephen Stefani, sou médico oncologista, trabalho com gestão há muito tempo, linkado a vários projetos da QualiRede, e eu estou aqui no estúdio recebendo a Luciana Holtz, que é muito conhecida, uma psicóloga, uma psico-oncologista, especialista em bioética e fundadora do Instituto Oncoguia. Então, Luciana, como é que vamos? Tudo bem? Oi, Stefan, tudo bem? E você? Bom, enorme prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Acho que a gente tem aí muito para conversar relacionado a esse mundão da saúde que a gente está tão envolvido. Pois então, tem toda a razão, Luciana. Esse mês a gente tem aí no dia 27 o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Evidente que o dia é uma coisa simbólica, no sentido das pessoas poder lembrar e ter uma data para chamar a atenção da importância da doença. Mas é para todo dia ser um dia de se lembrar disso. A epidemiologia nos aponta nessa direção. O que tu tem para nos contar? Quais são as iniciativas que tu enxerga como importantes para melhorar a saúde do nosso país nesse sentido? Stefan, eu acho que é bastante importante as pessoas até entenderem o tamanho do problema, né? A gente está falando de 600 mil novos casos de câncer no Brasil, né? De 68 mil casos de câncer de próstata, já que a gente está aqui no meio do Novembro Azul, de quase 60 mil casos de câncer de mama, e já que o Outubro Rosa acabou de acabar, e aí a gente vem aí com inúmeros desafios relacionados a tudo isso. E eu acho que a gente, infelizmente, ainda está falando de uma população que tem medo dessa doença, que está pouco informada e que realmente tem priorizado pouco a sua própria saúde. Então, sendo que são pontos que hoje nós sabemos, já são muito conhecidos por todos nós, como pontos aí de grandes mudanças, que podem gerar grandes mudanças quando a gente fala de um câncer hoje que pode ser prevenido, né, de um câncer que pode ser curado, de pessoas que hoje estão sim vivendo mais e melhor, com qualidade de vida, quase que realmente o câncer sendo uma doença crônica. Então, eu tenho falado muito, Stefan, que eu acho que a gente tem muitas boas notícias do mundo do câncer, mas que são pouco conhecidas por todo mundo, sabe? Acho até que a gente poderia falar um pouquinho disso aqui também. Tem toda a razão. Sabe que existe uma percepção clara para mim que a informação chega, mas talvez as pessoas não tenham entendido que essa informação é verdade. Elas não entendem que isso toca muito elas. Vou dar um exemplo prático. É muito provável que todo mundo saiba que o cigarro causa dano para a saúde. É muito provável que todo mundo saiba que sedentarismo é muito ruim, que pegar sol em horários ali perto do meio-dia, depois das 10 da manhã ou antes das 4 da tarde, também é um dano. Todo mundo sabe que é importante ter um padrão de alimentação rico em fibras. Agora, por que as pessoas não fazem exatamente isso que sabem que é importante? Se dão desculpas, elas criam fantasias de que uma vez que ela não tem sintoma ou uma vez que não tem história familiar, ela está protegida disso até o dia que cai a ficha e as coisas chegam muito próximas dela. Tu enxerga alguma maneira de tornar essa comunicação mais assertiva, isso começar a tocar mais perto o coração das pessoas e eles perceber que não é muito mais distante do que como elas imaginavam? Pois é, a gente tem realmente refletido muito sobre isso e às vezes até parece que o surgimento da doença, infelizmente, muitas vezes é o que faz a ficha cair, né, Stefan? É muito comum a gente ouvir dos pacientes realmente, nossa, né, eu precisei adoecer para, sei lá, parar de fumar, para cuidar melhor da minha vida, para priorizar a minha família. Então, poxa vida, né? A gente está pagando muito caro para conseguir realmente refletir sobre a importância como a gente cuida da saúde, sobre o tempo que a gente tem para isso, sobre realmente priorizar a questão da mudança de hábito, porque a gente está falando de mudança de hábito e acho que esse é um assunto urgente, né, Stefan? Tem razão. E a gente está realmente com muita dificuldade. Você sabe que a gente fez uma pesquisa Ibope esse ano e para nossa surpresa, acho que a gente viu algumas notícias boas, sem dúvida nenhuma, que realmente quase 100% das pessoas respondeu que
já ouviu falar de câncer, né? Então, acho que essa percepção que a gente tem, que a gente ouve muito das pessoas de que o câncer está cada vez mais pertinho, isso se confirmou. Muita gente respondendo que conhece alguém próximo ou distante, né? Um distante próximo, né? Com a doença. Mas a gente até dividiu um pouco o que a gente chamou de percepção mais negativa e percepção mais positiva a respeito do câncer, e na parte da negativa, Stefan, 62% respondeu que não sabia da relação de sedentarismo, de obesidade e câncer. E 8%, a gente falou, esse número tinha que ser 0, falou que respondeu dizendo que não sabe da relação de tabagismo e câncer. Né? Então você fala, meu Deus, incrível, né? O que está acontecendo? Eu acho que o preocupante é realmente a questão da obesidade, né? E aí a gente linka com sedentarismo, muito provavelmente, e acho que essa informação realmente, né, de que, tá bom, tabagismo a gente está falando de câncer de pulmão e de alguns outros tipos de câncer, mas obesidade a gente está falando de muitos cânceres. É fato. Eu já comentei uma estatística, e eu me lembro que você está presente quando eu disse, hoje se as pessoas caminhassem 150 minutos por semana, vamos lá, 150 minutos por semana é bem razoável. Acorda um pouco mais cedo, organiza a agenda para caminhar 150 minutos por semana. Isso diminuiria 20% a incidência de câncer de mama, 20% a incidência de câncer de intestino, e de brinde, diminui 30% a demência, diminui risco de queda na idade avançada em 80% e diminui 20% risco de doença cardiovascular. Portanto, nós estamos pedindo para as pessoas se tocar que mudar o hábito e começar a fazer caminhadas de 150 minutos não vai começar de um dia para o outro, mas fazer uma agenda. Eu conto uma historieta que ajuda a ilustrar bem. Uma paciente minha obesa e teve câncer de mama. Reduzir o peso oferece para ela o impacto tão grande quanto fazer o bloqueio hormonal com os remédios que a gente dá, que ela vai tomar. E aí eu disse para ela, tu tem que diminuir aí uns 15 quilos. E eu te dou 12 meses para diminuir 15 quilos. Ah, tá bem. Então vamos começar. A próxima consulta, que vai ser daqui 3 meses, tu já tem que ter diminuído 3,5. Ah, não pode, é muito. Não, peraí. Acho que você entendeu. A expectativa é só distribuir esse teu empenho nos próximos 12 meses. As pessoas têm dificuldade de começar. E início, o começar talvez seja mais difícil, depois a coisa vai bem. Talvez falta, novamente, um posicionamento institucional para que as pessoas comecem essas medidas. O primeiro passo a gente escuta muito, né? Mesmo de quem quer parar de fumar, a dificuldade que é conseguir abandonar esse hábito e o quanto precisa de persistência, o quanto não basta simplesmente você parar de fumar. Muitas vezes você precisa da ajuda de um especialista, né, Steph? Você precisa, muitas vezes até de uma medicação, precisa entrar com exercício físico. É sempre um conjunto de ações que são possíveis e que vão te apoiar nesse momento. Mas outras questões, elas podem passar muitas vezes simplesmente por você querer, né? Assim, é verdade isso. É verdade isso, né? Então, muitas vezes o que a gente acaba percebendo é a relação com baixa autoestima, com uma questão maior aí, que pode até ser necessária a ajuda de um especialista da saúde mental, né? Muitas vezes o psiquiatra ou um psicólogo mesmo, né? Podem contribuir. E vamos conversar um pouco também um assunto que tem pegado fogo e pode se ajudar. Eu gosto de dizer um número que é muito triste. Hoje nós no Brasil gastamos 9,6% do nosso PIB em saúde. Não é tão ruim, viu? A Dinamarca gasta 10%. O problema nosso é que mais da metade desses 9,6% são com aquele subgrupo de pacientes, 25% das pessoas que têm plano de saúde. E se 45%, portanto menos da metade, com todo o resto da população. A gente trabalha num cenário de inequidade, um cenário de muita diferença entre quem tem acesso a um plano de saúde, que recebe uma medicina de primeiro mundo, e o pessoal que não tem acesso. O que a gente podia fazer para tentar diminuir essas distâncias? Tu enxerga alguma proposta objetiva ou uma experiência pelo mundo que possa ter contribuído nesse sentido?
Stefan, eu acho que até por conta do lugar que a gente está hoje, né? O Oncoguia como uma ONG que está à disposição do paciente para ser seu representante, seu defensor, aí como para buscar realmente essa garantia de direitos e principalmente hoje muito envolvida nessa questão dessas inequidades, né? Do quanto a distância entre o público e o privado está ficando cada vez, acho que mais difícil mesmo da gente dormir em paz. O que a gente vê realmente aqui na prática é uma situação muito dolorida mesmo, Stefan. Eu não necessariamente vou falar de acesso a uma imunoterapia, por exemplo, mas eu vou falar de acesso a um médico rápido, né? De um paciente que muitas vezes precisa conseguir fazer uma biópsia. A gente atendeu ontem uma paciente aqui que já estava há 7 meses precisando de uma biópsia, né? Então, acho que o que dá mais preocupação, agonia, é a questão de coisas importantes que vão garantir um diagnóstico precoce não estão sendo priorizadas, né? Então, a gente sente muita falta, tentando responder o que você me perguntou, né? Acho que essa sua pergunta complexa aí, mas de priorização, Stefan, sabe? Eu acho que a gente já entendeu que a gente não tem dinheiro para dar tudo para todo mundo, mas hoje a gente já sabe, a gente já conhece algumas coisas, algumas iniciativas que fariam sim diferença, né? Que teriam sim um resultado importante, mas a gente não vê essa priorização acontecendo. E eu entendo, tu coloca muito bem que a questão de prioridade é mais complexo do que a gente listar o que é mais barato, o que é mais caro. Eu gosto de colocar o seguinte exemplo: não é porque a gente precisa fechar buraco na rua que não vamos construir aeroporto. Isso. A mesma coisa acontece em saúde. Não é porque eu não tenho acesso a um bom mamógrafo que eu não vou investir também em imuno-oncológicos, terapias de alta complexidade. Uhum. Eu tenho que ter sabedoria gerencial para alocar recurso de forma que a maioria das pessoas se beneficie da maioria. Eu não posso, de uma forma irresponsável, esgotar tudo no primeiro paciente. Eu tenho que garantir que o sistema seja suficientemente saudável para garantir saúde para todo mundo. Então, tu tem toda a razão, é um desafio. Aliás, é um belo desafio, porque nós estamos falando de tentar salvar mais vidas. Você sabe que uma vez eu te fiz uma pergunta, a gente estava até discutindo uma questão, acho que de desincorporações, né? E eu te falei, como, né? Que difícil, a gente acabou tendo que... A gente até teve dificuldade de seguir com essa discussão por conta de que em alguns momentos aquilo apareceu até como uma prática médica e porque isso passa por questões regionais. E só fazendo um link, a gente acabou de chegar de um fórum de políticas públicas que o Oncoguia fez em Manaus, Stefan. E olha, meu Deus, o quanto, né, pra gente foi muito, muito, muito gritante o quanto não dá para pensar, né, numa única regra para o Brasil inteiro, sabe? Assim, o que a gente viu lá, assim, é simplesmente uma mulher morrendo de câncer de colo uterino a cada 30 horas. A gente ouviu a dura realidade de 4 amputações de pênis por mês. A gente ouviu que... Inacreditável. A gente ouviu que no Amazonas não tem imunistoquímica. E então você fala, juro, assim, a gente ouviu que tem mulheres que precisam viajar 9 dias para conseguir fazer uma mamografia, Steph. Assim, não vai dar, assim, sabe? E profissionais, assim, profissionais absurdamente engajados, alguns inclusive com soluções prontas, sabe? Com projetos desenhados, já pensados, completamente adaptados a essa realidade local, brigando realmente para salvar a vida dessas pessoas, sabe? Então, assim, não dá, a gente vai ter realmente que olhar para cada pedacinho do nosso Brasil e tentar pensar em projetos customizados mesmo, né? Não há dúvida. E tu colocaste muito bem, se a gente achar que existe uma solução simples, já quem diga que para todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Não existe solução simples. A gente tem que buscar, e obviamente isso só passa de conhecer o sistema muito bem, conhecer a doença muito bem,
Mas talvez a palavra mais, eu acho que deve concordar comigo, a palavra mais importante é educação. Sem dúvida. Ilustrar as pessoas na direção certa. A gente tem cases inúmeros aqui, né? Num Coguia de simplesmente uma orientação personalizada para o paciente. Então, explicar mesmo, detalhe por detalhe, a gente conseguiu evitar muitas ações judiciais, Stefan, sabe? Justamente por ele compreender qual é o caminho correto, por ele compreender que ele pode, né, procurar o próprio plano de saúde para conversar, que ele pode, sabe, assim, que ele pode voltar para o seu médico e entender qual é a melhor, se é essa realmente a melhor opção de tratamento para ele. E quando o paciente conhece mesmo, né, o seu direito, compreende, muitas vezes consegue compreender que aquilo não é o seu direito, que é um desafio para a gente também, muitas vezes. Mas eu queria voltar a pergunta para você, assim, acho que eu queria também te ouvir um pouco, assim, o que você vê como alguma saída imediata aí que você acha que ajudaria o mundo do câncer de alguma forma mais rápida? Sabe que isso tem sido perguntado no mundo inteiro, viu? É um desafio no Brasil, mas não deixa de ser um desafio na Europa, nos países ricos, não há dúvida que isso é um debate global. O que o pessoal aponta como opções, e eu concordo absolutamente com isso, é a necessidade de o paciente cada vez mais estar engajado e entender melhor um pouco da doença. Ele entender, por exemplo, qual é o impacto que determinada tecnologia oferece realmente para ele. E aí ele começa a tomar decisões com mais ilustradas. Ele vai escolher melhor as suas batalhas. Ele vai dizer, olha, realmente, esse medicamento aí que não traz grande diferença comparado ao que eu já tenho, não é uma batalha que tenha sentido travar. Agora, outras que eu tenho grandes avanços em termos de qualidade ou quantidade de vida, eu vou viver mais ou melhor, essa tem que ser minha prioridade. Então, ilustrar o paciente de uma maneira muito clara é um passo. O segundo passo, evidentemente, tem que haver uma política de saúde que envolva um comprometimento de, ao mesmo tempo que a gente tapa buracos, construir aeroportos. Em saúde se traduz como eu tenho que garantir que eu tenho um mamógrafo decente, adequado e um tempo de chegada no profissional correto, e ao mesmo tempo eu tenho que ter algumas instituições que vão investir em tecnologia de ponta, em fazer coisas que qualquer país do mundo vai se orgulhar de olhar para nós e fazer. Nós temos hoje acesso à informação, a gente sabe que temos aí uma geração nova de terapia gênica, nós já conhecemos os alvos do tumor, a gente sabe reconhecer quem é quem, uma medicina personalizada, portanto, o câncer não é uma doença só, ele está subdividido conforme esse painel microambiental que permite tratamento mais assertivo, mais correto para o paciente. E, obviamente, eu tenho drogas que são geniais, que podem realmente modificar a vida do paciente. Mas, no futuro, nós vamos ter que repactuar o modelo de precificação delas, não há dúvida nenhuma. É muito complicado nós, como o hemisfério sul do mundo, aceitarmos preços que são só para o hemisfério norte. Enquanto um medicamento custar $2,5 milhões, como já tem remédio que custa isso, é realmente difícil a gente fechar a fórmula. E essa briga é uma briga grande também. O país vai ter que se posicionar para que esse medicamento não faça isso, porque senão ele é impossível de chegar nas pessoas. Por mais que a gente queira, ele vai esgotar a possibilidade de financiamento muito próximo. Agora, a palavra talvez mais forte é temos que prevenir. Temos que mudar o posicionamento das pessoas e evitar que a doença apareça. Olha, eu comecei falando da Dinamarca, eu vou voltar para ela. Eles têm os mesmos 10% que a gente usa em saúde, mas eles querem até 2030 gastar 50% disso em prevenção. Uau! Que espetáculo, né? Não quer dizer que a gente não possa. Apesar de a gente não estar na Dinamarca, não quer dizer que a gente não possa. A gente tem gente talentosa para buscar uma solução nessa direção da mesma maneira. Não, sem dúvida, sem dúvida. E mesmo acho que dentro do tópico de prevenção, né, Stefan, cai de novo nessa questão que a gente já falou do quanto o paciente, do quanto a população tem que estar educada para a saúde, né, para a importância do hábito de vida, para a importância de conhecer os caminhos
caminhos, sabe, que é uma outra discussão que a gente tem muito até mesmo daqui, né, de você pensar a partir a partir do diagnóstico da doença, ou muitas vezes a partir do surgimento de um sinal e sintoma, é o quanto ele se perde nesse caminho, sabe, do sistema de saúde, e isso a gente não vê acontecendo só no SUS. A gente muitas vezes é um paciente do plano de saúde também perdido, sabe? Então, qual que é o próximo passo? Qual é o especialista? E muitas vezes ele não tem quem pega na mão, né? Porque muitas vezes ele pode ter alguém, mas essa pessoa também não conhece todos os caminhos, porque esses caminhos eles não são todos transparentes, né? Então é raro a gente encontrar uma pessoa que não sabe quem é, ele tá com algum sinal e sintoma, e ele não sabe qual é o especialista que ele tem que procurar, né? Então... É fato. Esse acolhimento pode fazer toda a diferença. Sim. Os pacientes costumam dizer, doutor, a diferença que a gente vê em alguns médicos, em alguns planos, é que eu sou atendido ou acolhido. O acolhido faz sentido. Eu não esqueço, acho que você já falou isso uma vez, até acho que foi uma pesquisa que a ANAP fez, né, com alguns pacientes, e parece que o item mais bem avaliado foi a cadeira da sala de espera, né, a cadeira da recepção dos hospitais. E eu fiquei tão triste com essa informação, mas tão triste, né? Porque parece que tudo bem, né? Dá uma sensação de que, bom, já que eu vou esperar, eu vou ficar sentadinho. Acho que pelo menos a cadeira tem que ser boa, né? E aí eu já te ouvi falar de outra coisa, que é realmente que indicador eu tô olhando, né? O que realmente importa. E eu acho que isso é um ponto, Stefan, que a gente precisava trazer mais para a população, sabe? Que junta com o que você falou. Acho que a partir do momento que eu não sei nem por que eu estou tomando esse remédio, né, eu começo um tratamento e eu não sei nem qual é o nosso objetivo com esse tratamento, vai ficar difícil mesmo, né? Eu avaliar e eu ter mais tranquilidade para dizer se esse tratamento está sendo bom para mim ou não, né? E se ele é prioridade ou não naquele sistema. Pois é. Para poder definir. Mas muito bom, Luciana, eu queria te agradecer mais uma vez. Infelizmente, nosso tempo está chegando no final. Uau! Foi correndo. Rápido! Né? Foi, que bom. Na próxima vez a gente vai fazer mais. Tá bom, tá bom. Olha, foi um prazer te ter aí de volta. Eu gostaria realmente de te agradecer. A Luciana Rose é uma pessoa muito importante, conhecida. O trabalho dela tem sido reconhecido como importantíssimo para que as pessoas tenham acesso à informação e tenham esse acolhimento que todo mundo precisa. Psicóloga, psico-oncologista, especialista em bioética, fundadora do Instituto Oncoguia. Eu convido vocês a conhecer muito mais sobre o projeto, é muito bacana. Obrigado pela presença de todos. Esse podcast, QR Content, é uma iniciativa da QualiRede, líder na gestão em saúde. A saúde é tudo para a QualiRede. Acompanhe os podcasts e conteúdos da nossa rede em qrcontent.com.br.